Oi, alunos, tudo bom? Hoje a gente vai dar início às nossas aulas de psicologia aplicada, tá ok? Bom, a gente começa aqui na parte de histórico e noções gerais de psicologia da saúde. Bom, as várias escolas psicológicas, que são as veias e o sangue alimentadores do grande organismo da nova ciência, partem de critérios e finalidades diversas, quando tratam do mesmo elemento de análise. Cada uma manteve-se coerente com seus pontos de vista. Psicofísica, psicofisiologia, procuraram mais o conteúdo da vida psíquica que seu caráter unitário. A escola gestáltica buscou a vinculação dos diversos fatos psicológicos, opondo-se ao atomismo. O funcionalismo, o behaviorismo, a psicologia compreensiva procuram mais o aspecto concreto e prático em sua pesquisa. A psicanálise investiga os dinamismos inconscientes mais que os conscientes. As caracterológicas procuram o indivíduo na variedade e na unidade dos seus caracteres. As escolas são todas criaturas do seu ambiente fisiológico. São todas resultantes da cultura em que nasceram, daqui brotam os grandes percalços com que se defronta a psicologia na abordagem do seu objeto. Dificuldades que se somam às limitações criadas pelos métodos da pesquisa, pelas condições ambientais e pela mentalidade e pela formação filosófica dos pesquisadores. Bom, a psicologia, ela tem abordagens, né? A gente trabalha na psicologia com abordagens. Cada pessoa que entra na psicologia, ao final do seu curso, ela decide por qual percurso ela quer seguir, né? Tem o behaviorismo, tem a gestalt, tem a psicanálise, então cada um faz a sua supervisão. Todas elas são abordagens eficientes, só que cada uma tem a sua lógica, né? Cada uma tem a sua forma de trabalhar o comportamento humano. Bom, entendendo aqui a psicologia, é sempre importante trabalharmos com os conceitos. Nesse caso, vamos conceituar a psicologia. Estamos falando de uma ciência que trabalha com o estudo do comportamento humano e seus processos mentais. Essa é a definição mais fácil, prática, direta e popular que você vai encontrar acerca da psicologia. Dissecando essa pequena e concisa definição, podemos dizer que a psicologia estuda as emoções, as experiências humanas com o mundo ao seu redor, suas introspecções, processos de aprendizagem, intelecto e, é claro, a percepção do ser humano. Tudo isso e mais um pouco está incluso no grande pacote que chamamos de psicologia. Conhecimento e técnicas psicológicas e saúde. Um bom psicólogo clínico e da saúde precisa desenvolver certas habilidades para ser bem-sucedido em sua carreira. Uma dessas competências é a capacidade de se comunicar com as pessoas, de modo a passar confiança para o seu paciente e permitir que ele fale abertamente sobre os seus problemas ou dificuldades emocionais. Em razão disso, ser um bom ouvinte é fundamental na relação com o paciente. Além disso, é importante que o psicólogo se expresse de maneira amigável, sendo respeitoso e não punitivo, e que se adapte à sua linguagem ao público com quem fala. Isso porque o uso das palavras rebuscadas, com pessoas simples, podem dar a impressão de que você é snob ou inatingível. Todavia, o mais importante é o conhecimento teórico. Afinal, a comunicação só será bem desenvolvida e trará benefícios ao paciente se o psicólogo for capaz de entender, avaliar e intervir corretamente no problema apresentado. Por isso é importante seguir um programa de atualização profissional. Bom, quando a gente trabalha na psicologia, a gente tem que falar a língua do paciente, né? Não adianta nada a gente usar todo um vocabulário de palavras que a gente aprende durante a graduação se o paciente não vai entender aquilo que eu estou falando. Então, eu tenho que falar a linguagem dele, né? Eu tenho que me adaptar ao paciente. Se ele é uma criança, eu vou me adaptar a ele. Se ele é um adolescente, vou me adaptar a ele. Se ele for um adulto, um idoso, e assim vai. Assim como também pessoas de uma classe mais alta, como uma classe mais humilde, né? E também tem a questão também de estar sempre se atualizando. O psicólogo precisa se atualizar, até mesmo porque o mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, e com isso a gente também precisa estar se atualizando, estar sempre lendo, sempre estudando para os casos, porque cada indivíduo é único. Bom,
a psicologia clínica é a área mais tradicional da psicologia e também a mais procurada pelos psicólogos, sobretudo os recém-formados. O campo de atuação inclui análise e ao tratamento da saúde mental, distúrbios emocionais, transtornos, problemas de aprendizagem, abuso de drogas e álcool, entre outros. Nesse sentido, o psicólogo auxilia o paciente na compreensão e no alívio do seu sofrimento. Um profissional dessa área está habilitado para atuar em atendimentos em grupos, como casais, famílias, crianças e jovens, por exemplo, assim como em hospitais, na preparação de pacientes, na entrada, na permanência e a alta ao hospital. Ainda no preparo da equipe hospitalar, em relação à conduta a ser adotada no trato com os pacientes e seus familiares. A psicologia clínica é fundamental para o tratamento da saúde mental do indivíduo, considerando desde os transtornos mentais e psicodiagnósticos simples, até a intervenção psicológica, a psicologia da reabilitação, entre outros. Além disso, a psicologia clínica permite o diagnóstico, a prevenção, a avaliação mental e a reabilitação da pessoa, proporcionando a saúde da mente e o tratamento dos transtornos mentais, muitas vezes negligenciados pelo sistema de saúde. Bom, o pessoal tem aquele estigma de dizer que psicologia é para doido. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Todos nós precisamos de um psicólogo, até mesmo porque todos nós temos questões para resolver, né, em relação à nossa vida. Então, o psicólogo ele trabalha desde a pessoa que tem os transtornos mentais graves, né, fazendo avaliações psicológicas, fazendo terapias com eles, até as pessoas que estão vivenciando um luto, né, perderam um ente querido, ou uma separação, uma criança que está com problemas de aprendizagem. Então, varia muito o motivo pelo qual você está procurando um psicólogo. E ele atua em diversos locais, né? Ele pode estar atuando em hospitais, ele pode estar atuando clinicamente, ele pode estar nas escolas, ele pode estar também nas comunidades terapêuticas, enfim, são diversos os lugares. A aplicação da psicologia na área da saúde. A psicologia da saúde busca, então, compreender a função que os aspectos psicológicos possuem sobre a manutenção da saúde do indivíduo e também sua função no desenvolvimento das doenças e seus comportamentos associados. Desta maneira, a principal função da psicologia da saúde é entender, por meio de intervenções psicológicas, como promover uma melhora do bem-estar tanto do indivíduo como da sociedade. Assim, o psicólogo atua na área da saúde, possui como função, através das intervenções psicológicas, manter e promover a saúde do ser humano, prevenir e tratar as doenças e realizar diagnósticos relacionados à saúde, doenças e disfunções. Além dos hospitais, o psicólogo pode realizar o seu saber em diversos serviços de saúde, como, por exemplo, as unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial, que é o CAPS, o Programa Saúde da Família, pronto-socorros, ambulatórios e etc. Também na área da saúde, ele também é bem amplo, a psicologia. E, assim, ele vai estar ali também para trazer um certo conforto ao paciente, né, dar aquela atenção e também auxiliar no cuidado. Nestes serviços de saúde, além do psicólogo trabalhar com o paciente, é extremamente importante que ocorra uma intervenção que envolva a família deste paciente e também os profissionais envolvidos no caso. É importante que haja este olhar não apenas para o paciente, mas também para todas as outras pessoas envolvidas, pois quando falamos do processo de saúde e doença, estamos lidando com diversos sentimentos, como angústias, medos, sofrimentos, impotência, aceitação e etc. Acolher todos esses sentimentos é uma das funções fundamentais do psicólogo da saúde. Então, assim, é muito importante que a equipe médica ele esteja ali para acolher não só o paciente, como também a família, né? Porque se o paciente está passando por um momento difícil, a família também está, né? Há muitas angústias, muitas incertezas em relação ao caso, e é necessário que a equipe médica esteja ali para auxiliar e dar um conforto, dar as informações necessárias para aquela família para que eles se acalmem mais, tá ok? Cuidado em saúde. É um modo de fazer na vida cotidiana, que se caracteriza pela atenção, responsabilidade, zelo e desvelo, com pessoas e coisas em lugares e em tempos distintos de sua realização.
dia após dia, assim concebido, é uma dimensão da vida social singular específica, o que significa dizer que delimita tempos, espaços, interações, ou seja, um modo de vida, cuja produção de cuidados se contextualiza exercendo efeitos e repercussões na vida dos sujeitos e se transformando em experiência humana. O cuidado consiste em um modo de agir que é produzido como experiência de um modo de vida específico e delineado por aspectos políticos, sociais, culturais e históricos, que se traduzem em práticas de espaço e na ação de cidadãos sobre os outros em uma dada sociedade. Daí, o cuidado como ato resulta na prática de cuidar. Ao ser concebida por um cidadão, um sujeito, reveste-se de novos sentidos, imprimindo para uma entidade ou domínio próprio sobre um conjunto de conhecimentos voltados para o outro. O outro é o lugar do cuidado. O outro tem no seu olhar o caminho para a construção do seu cuidado, cujo sujeito que se responsabiliza por praticá-lo tem a tarefa de garantir-lhe a autonomia acerca do modo de andar de sua própria vida. Então, assim, quando a gente olha para o outro, a gente tem que olhar com esse olhar de cuidado, principalmente para nós que trabalhamos com pessoas, né? Você que vai estar se formando agora em técnica em enfermagem, tem essa questão do ato de cuidar, né? Então tem que ter esse olhar direcionado para o outro com cuidado, para cuidar. A enfermagem é a profissão que mais incorporou a prática de cuidar como campo de domínio próprio. Cuidado em saúde não é apenas um nível de atenção do sistema de saúde, ou um procedimento técnico simplificado, mas uma ação integral que tem significados e sentidos voltados para a compreensão da saúde como direito do ser. Cuidado em saúde é o tratar, o respeitar, o acolher, o atender o ser humano em seu sofrimento, em uma grande medida fruto de sua fragilidade social, mas com qualidade e resolutividade de seus problemas. O cuidado em saúde é uma ação integral, fruto do entre relações de pessoas, ou seja, ação como efeitos e repercussões de interações positivas entre usuários, profissionais e instituição, que são traduzidas em atitudes, tais como tratamento digno, respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo. Então, na enfermagem, né, como a gente já disse, ela já tem essa questão do ato de cuidar, né? Já é a profissão conhecida como que tem essa questão do cuidado com o outro, o respeito, o acolhimento, ver que aquele ser humano está em sofrimento, não olhar ele como um objeto, como apenas um corpo que está ferido, mas sim como alguém que precisa de cuidado. O cuidado é uma relação intersubjetiva, que se desenvolve em um tempo contínuo, que além do saber profissional e das tecnologias necessárias, abre espaço para a negociação e a inclusão do saber, dos desejos e das necessidades do outro. O trabalho interdisciplinar e a articulação dos profissionais, gestores dos serviços de saúde e dos usuários em redes, de tal modo que todos participem ativamente, podem ampliar o cuidado e fortalecer a rede de apoio social. Com isso, a noção de cuidado integral permite inserir, no âmbito da saúde, as preocupações pelo bem-estar dos indivíduos, opondo-se de uma visão meramente economista. O devolver a esses indivíduos o poder de julgar quais são suas necessidades de saúde, situando-os assim como sujeitos e não como outros objetos. Então, assim, voltando para essa questão do cuidado, é meio que isso, né? Não enxergar o ser humano ali como um objeto, como uma fonte ali de valor, né? Como alguém que está ali pagando pelo serviço, mas sim, novamente, como alguém que precisa de cuidado. Aí aqui, a gente vai trabalhar as 3 teorias da psicologia moderna. A gente inicia com o behaviorismo. O behaviorismo é uma teoria psicológica que objetiva estudar a psicologia através da observação do comportamento, com embasamento em metodologia objetiva e científica, fundamentada na comprovação experimental, e não através de conceitos
subjetivos e teóricos da mente, como sensação, percepção, emoção e sentimentos. Os behavioristas acreditam que os comportamentos são resultados de experiência e condicionamentos. As figuras do behaviorismo incluem os psicólogos John Watson e Skinner, que estão associados ao condicionamento clássico e ao condicionamento operante, respectivamente. O behaviorismo ele estuda o comportamento de forma direta, com base no ambiente e no condicionamento em que vive o indivíduo ou animal. Bom, o behaviorismo ele começou dessa forma, estudando o comportamento através de animais. Tanto Watson como Skinner, eles pegaram cachorros, ratos, e estudaram o comportamento deles, vendo como eles agiam ali dentro daquele ambiente que estavam inseridos, né, trabalhando com punições, estímulos, para ver como é que o animal reagia. E a partir daí que eles começaram a concluir estudos através de humanos. Então, o behaviorismo ele trata mais o comportamento em si, né? Ele tem esse olhar mais direcionado ao comportamento e ao meio que o ser humano está vivenciando. Skinner contribuiu grandemente com a criação do condicionamento operante, um método de aprendizado que ocorre através de reforços, positivos ou negativos, e punições. O objetivo é entender a relação entre os comportamentos de um animal e seu ambiente. Para Skinner, o comportamento é reforçado através das suas próprias consequências, partindo da premissa de que o indivíduo busca sobreviver, se proteger, se autorrealizar, entre outras ações que sentem necessidade. À medida que alcançasse seu objetivo, o comportamento se repetiria. Esse mecanismo de repetição é chamado de condicionamento operante, sendo que, se for seguido de um reforço positivo ou reforço negativo, a probabilidade de se repetir aumenta. Enquanto, se for seguido de uma punição, a probabilidade do comportamento ser repetido diminui. Em outras teorias, essa teoria propõe que, para o comportamento desejado ser alcançado, deveria ser incentivado através de uma recompensa, se estivesse agindo de forma correta, e, se estivesse agindo errado, receberia uma punição. Bom, o Skinner ele é considerado como o pai do behaviorismo, né? Ele tem esse olhar, e assim, o condicionamento operante ele é um clássico do behaviorismo. E essa questão ele vê que quando se é recompensado, a pessoa tende a agir melhor, né? E assim, quando recebe uma punição, o comportamento meio que cai. Aí vem aqui a Gestalt, que é uma outra abordagem. A Gestalt é uma abordagem psicoterapêutica centrada no cliente. Essa abordagem ajuda os clientes a se concentrarem no presente. Eles passam a entender o que realmente está acontecendo em suas vidas agora. Em vez de simplesmente falar sobre situações passadas, os clientes são encorajados a experimentar demandas atuais por meio da reencenação. Através do processo gestáltico, os clientes aprendem a tornar-se mais conscientes de como seus próprios padrões de pensamento. Passam, então, a conhecer os seus comportamentos negativos, que possam bloquear a verdadeira autoconsciência e tornando-se infelizes. Durante a sessão de terapia, o sujeito pode ser submetido a alguns exercícios experimentais. Você pode ter se perguntado, que tipo de exercício? Estamos falando de atividades terapêuticas realizadas durante o processo de terapia. Elas podem ajudar a aumentar a conscientização e ajudar no processo de demanda. O coração da terapia Gestalt é a consciência. Como diria Peirce, a consciência em si é a cura. Em vez de ficar quieto e falar, você pode ser solicitado a participar ativamente de atividades como dramatização, imagens guiadas, o uso de acessórios para ajudar na comunicação e compreensão. Engajar-se em exercícios lúdicos pode ser uma maneira maravilhosa de se abrir e compartilhar, especialmente quando é difícil encontrar palavras ou quando você tende a processar pensamentos de forma mais visual. Os terapeutas gestaltistas entendem que esses exercícios ajudam a aumentar a conscientização. Bom, gente, a Gestalt, ela trabalha o aqui
e agora, né? E eles têm esses exercícios que eles ajudam que o paciente, o cliente, né, como eles chamam, fale mais, seja mais aberto e consiga interagir melhor ali durante a sessão. Temos pacientes que eles são mais fechados, às vezes não conseguem colocar para fora o que estão sentindo, e através desses exercícios eles conseguem se expressar de uma forma melhor para poder eles terem consciência do que eles estão sentindo, do que eles são e o que é que eles podem fazer em relação ao que estão lhe afetando. Bom, aí os exercícios de Gestalt são esses aqui, que tem o da poltrona vazia, temos o da encenação, o da linguagem corporal, exagero, localização das emoções, da emoção e artes criativas. Agora a gente vai entrar com a psicanálise, que ela trata-se de uma abordagem que trabalha profundamente o inconsciente, responsável pelas nossas atitudes, que temos em modo automático. Essas podem chegar a desafiar a lógica e o bom senso. Freud foi o fundador dessa abordagem e talvez o psicanalista mais conhecido. Mas há outras escolas de pensamento que contribuíram para o movimento psicanalítico. Freud descobriu que muitos comportamentos conscientes são influenciados pelas forças inconscientes, como memórias, impulsos e desejos reprimidos. Estes podem ser desagradáveis ou inaceitáveis socialmente, pois podem causar sofrimento e brigas. A psicanálise, então, busca causas da infelicidade das pessoas nos esconderijos do inconsciente. Bom, a psicanálise, a gente nem vê ela tanto assim como uma abordagem, né? Até porque você pode ter uma outra formação e procurar fazer psicanálise permanente. A gente faz a psicanálise de forma permanente e ela é um tripé. Você faz a análise com o outro psicanalista, faz os estudos em relação aos pacientes, os estudos clínicos, e faz também a supervisão com outro psicanalista, com um grupo de psicanalistas, a respeito daquele paciente, né, dos casos clínicos. E, assim, o Freud trabalha com a questão do inconsciente, né, que o inconsciente está ali ativo o tempo todo, principalmente quando estamos dormindo, e essa questão dos nossos desejos reprimidos, dos nossos impulsos reprimidos. Aí, a gente tem as principais escolas da psicanálise. Tem Freud, Lacan, Winnicott e Bion. Aqui, nas principais escolas da psicanálise, vem com Freud, né, que ele foi o fundador, ele tinha uma escola de psicanálise e tudo. Aqui Bom, aí aqui a gente tem as principais escolas de psicanálise, né? E a primeira vem com Freud. Freud, ele foi o fundador de tudo, ele tinha a sua própria escola. E lá foi onde, através dos textos dele, ele tinha um grupo de pessoas que participavam ali com ele, na escola freudiana. E a partir disso, através dos escritos de Freud, é que deu origem ali à psicanálise para outras pessoas virem e pegarem os estudos dele, assim como Lacan, por exemplo. Lacan, ele pegou os escritos de Freud e transformou, né, ele fez uma releitura, podemos dizer assim, dos escritos de Freud, com uma linguagem mais acessível e, na verdade, também deu até continuidade aos escritos de Freud. Hoje, Lacan é reconhecido mundialmente, né, por também fazer parte da psicanálise, por também ser um grande orientador nesse estudo. Tem o Winnicott. O Winnicott, ele trabalha principalmente na parte de crianças, né, psicologia infantil, ele vai bem direcionado nessa parte, e também temos Bion. Ficou faltando aqui também a Melanie Klein, que é também maravilhosa, mulher, e trabalha com essa questão também da psicanálise, trabalha muito também com a psicanálise infantil. E, por último, aqui temos as técnicas psicanalísticas. Temos aqui o deslizamento freudiano. O deslizamento freudiano, na psicanálise, a gente também chama de ato falho, que é aquilo que você fala, mas não queria ter falado e voltar atrás no que você disse. Ou até mesmo em impulsos que você tem e não queria ter tido, mas que você fez. E é bem interessante porque, na verdade, inconscientemente, meio que você queria fazer. Temos a associação livre, que é quando você deixa o paciente falar, não faz nenhuma pergunta, vai pegando o fio de tudo que ele fala. A análise dos sonhos,
quando estamos dormindo, é o nosso inconsciente ali bem ativo, então fazer a análise desses sonhos que você tem é bem interessante, porque ali nos sonhos estão os nossos desejos e medos mais profundos. E temos as aplicações clínicas. Bom, pessoal, e aí eu estou finalizando nossa aula de hoje, tá bom? Foi um prazer, e aí a gente continua na próxima. Tchau, tchau.